Olá, eu me chamo Miller e vamos para mais um episódio de Contos Amazônicos Abraça a Literatura Regional. Um aviso importante é que esse é um trabalho acadêmico para o curso a disciplina de Estágio Supervisionado 2, sobre a orientação da professora Socorro Viana, e faço em parceria com Aristide José Botelho dos Santos, que está na equipe que está no processo de edição, está na parte técnica. E nós somos discentes da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Aviso dado. E no primeiro momento, nós vamos escutar a leitura do conto O Rebelde, do Inglês de Souza. Após a leitura, vamos à contextualização do conto, vamos estabelecer as relações entre a realidade da época e os personagens, evidenciar a importância da literatura amazônica, enfim. Vamos ouvir o conto O Rebelde, de Inglês de Souza. Capítulo 1. A primeira vez que eu o vi foi em Vila Bela, em 1832. Já lá vão mais de 40 anos. Eu não passava de um curumim de 11 anos, curioso e vadio, como um bom filho do Amazonas. Paulo da Rocha orçava pelos 50, parecendo muito mais velho, pois, apesar dessa enorme desproporção de idades, ligava-nos uma amizade terna, inexplicável para toda a gente. O velho, ríspido e severo, era extremamente bondoso para comigo. Não sei que imã oculto me atraía para aquele mulato de cabeça branca, de quem meus pais não gostavam, e que inspirava a quase toda a população da vila uma antipatia mesclada de horror. Paulo da Rocha era um pernambucano e fora um dos rebeldes de 1817, um soldado fiel do capitão Domingos José Martins, o espírito santense. Em 1832, os principais habitantes de Vila Bela eram portugueses ou brasileiros do tempo do Rei Velho, que se não haviam ainda familiarizado com o novo regime e detestavam cordialmente todo e qualquer movimento contra a legalidade estabelecida, mesmo porque o receio das convulsões políticas posteriores à independência, que ainda perduravam, os trazia em contínuos sobressaltos. No terror dos inovadores, associavam toda a ideia revolucionária às sangrentas carnificinas que desonravam o solo virgem da nova pátria. A fértil imaginação amazonense fizera do antigo revolucionário um personagem misterioso, sinistro e perigoso, de cuja alma já estaria de posse o inimigo, ainda em vida do corpo. Emprestara-lhe o vulgo uma quantidade enorme de crimes. Diziam as velhas mexeriqueiras, sentadas à soleira da porta por noites de luar, que ao bater da meia-noite via-se vagar pelas ruas a alma do pernambucano, a purgar culpas passadas. As crianças fugiam à presença do velho, e os matutos benziam-se quando o viam passar curvado sob o peso da meditação constante, ou de algum desgosto indefinido, arrimado no seu bastão de maçaranduba, com o crânio a meio despido, exposto aos raios do sol. Todos se calavam quando ele aparecia. As mães de família faziam aos filhinhos a escusada recomendação de fugir às vizinhanças da casa maldita em que morava o mulato, ou acalentavam as criancinhas com umas cantigas ingênuas em que o velho do outro mundo era comparado ao murucututu de cima dos telhados, terrível espantalho dos pequenos mal dormidos. Todos lhe tinham medo,
e talvez por isso atraía-me para ele uma simpatia irresistível. Desde a mais tenra infância, vivi sempre em contradição de sentimentos e de ideias com os que me cercavam. Gostava do que os outros não queriam, e tal era a predisposição malsã do meu espírito rebelde e refratário a toda a disciplina, que o melhor título de um homem ou de um animal à minha afeição era ser desprezado por todos. Eu não podia ver um cão leproso, enxotado com asco, que não corresse a dar-lhe metade da merenda que me tocava nas liberalidades da mamãe. A minha imaginação exaltava-se com a singularidade, ao mesmo tempo que uma curiosidade feminina me impelia a buscar a última palavra em todos os segredos, a razão de ser de todos os mistérios. Gostava do maravilhoso, e com risco de ser devorado pela esfinge, queria decifrar-lhe o enigma. A vista de uma feiticeira enchia-me de gozo. Sentia o desejo ardente de ver um lobisomem, e o canto agoureiro do acauã fazia-me estremecer de susto e de prazer, e embrulhando-me na rede, punha o ouvido à escuta, tentando descobrir naquelas notas tristes e plangentes a verdade desse encantamento poderoso. Foi isso mais ou menos o que senti a primeira vez que encontrei no meu caminho o rebelde de 1817, temido e desprezado ao mesmo tempo. Em breve, aquele vago temor, aquela curiosidade dolorosa se transformou em simpatia e respeitosa amizade. Naquele pobre velho, uma voz oculta me indicara um herói das antigas lendas, que a minha avó me contava à luz mortiça da lamparina de azeite de Andiroba, um homem como eu sonhava nos meus devaneios infantis. Tudo no velho do outro mundo contribuía para excitar-me a imaginação e avivar o afeto que me inspirava. A grande cabeça calva, o nariz adunco, os olhos vivos, uns olhos de ave de rapina, a boca enorme, ornada de belos dentes, cuja deslumbrante alvura era realçada por um sorriso sério e pensativo, de uma bondade de Cristo. A fala breve e ríspida, de uma rispidez franca, serena e boa. O porte alto e até aquelas rugas severas do rosto cor de cobre. A sua indiferença pelas vicissitudes comezinhas da vida, o nenhum caso que fazia das intrigas da terra. Tudo me indicava no pernambucano um personagem ideal e fantástico, como eu imaginava os meus heróis. Ao passo que o nome de Paulo da Rocha afugentava os meus companheiros espavoridos, todo o meu cuidado era descobrir um novo expediente para visitá-lo, sem despertar a desconfiança de minha mãe. À hora da sesta, meu pai, depois de ter me feito sentar numa cadeira da sala de visitas, com a hartinha latina nas mãos, retirava-se para seu quarto e momentos depois, coberto de jornais velhos, ressonava. A mamãe andava ainda a dar uns giros pela casa, recomendando silêncio aos moleques e cuidando no café que se havia de servir às 6 horas, mas acabava também por se recolher à beatitude da rede, vencida pelo calor e derreada pela monotonia do seu viver caseiro. A habitação ficava silenciosa e triste. As escravas agrupavam-se na cozinha e cochilavam, conversando em voz baixa. Os moleques trepavam as goiabeiras do quintal, fartando-se de frutas. Só de vez em quando um galo invadia a varanda deserta e cortava bruscamente o silêncio, acompanhando com um canto barulhento e alegre as sonoras badaladas do grande relógio de parede que viera do reino. O calor era imenso, o sol brilhava com esplendor ofuscante, fazendo estalar os telhados. A vila parecia toda entregue ao repouso pós-meridiano da sesta costumeira. Descalço, pé ante pé, eu atravessava a casa e me esgueirava pelo portão do quintal.
Mal me sentia ao abrigo das vistas fiscais da criadagem. Deitava a correr pelo caminho do cemitério até chegar à casinha de Paulo da Rocha, escondida entre laranjeiras copadas. Lá estava ele sempre, a essas horas do dia, sentado num banco de cedro, encostado a uma mesa tosca e mergulhado na leitura de algum livro velho, roído de traças. Conversávamos sobre o tempo antigo, ou lendo as histórias extraordinárias que haviam sucedido em Pernambuco e que ele se gabava de ter presenciado. Gostava de excitar minha imaginação infantil com a narração desses feitos gloriosos que me faziam estremecer de alegria e seguir com os olhos acesos e as faces ardentes de entusiasmo as palavras e gestos do velho, transfigurado pelas reminiscências do passado. Ah, se o tivessem visto e ouvido assim os habitantes de Vila Bela. Capítulo 2. O Rocha era viúvo e tinha uma única filha, rapariguinha gentil, de 16 a 17 anos, pensativa e séria como o pai. A vida que passava em Vila Bela, a pobre mocinha, abafaram os impulsos da jovialidade natural. Desprezada de todos, vivendo isolada, entregue unicamente aos cuidados de um pai velho e triste, a interessante Júlia conhecera desde os mais tenros anos a desgraça e parecia resignada à sua infeliz sorte. Aquele velho e aquela menina compreendiam-se perfeitamente. Ele nunca tinha um movimento de mau humor, um gesto de descontentamento. Ela não parecia sofrer um desgosto. Serena, silenciosa, atenta ao menor desejo do pai para preveni-lo e contentá-lo, parecia que a sua vida dependia da vontade daquele homem, severo e ríspido para toda a gente, bondoso e paternal no interior do seu modesto habitáculo. A mocinha conhecia-lhe todos os gestos e as mais insignificantes predileções. Parecia adivinhar quando o pai gostaria de estar só, entregue aos seus pensamentos, ou quando sentiria prazer em ouvir as modinhas da terra natal, do seu Pernambuco, tão cheio de poesia e de tradições gloriosas, modinhas que em pequena lhe ensinara para suavizar as agruras do exílio e a saudade intensa dos tempos da mocidade. Às vezes era Júlia quem nos fazia leitura, sentada ao pé da mesa de jantar, com um livro na mão, repetindo em voz suave, repassada de doçura, aquelas histórias de batalhas e mortes, já muito nossas conhecidas. O velho, com o queixo apoiado nas mãos, que repousavam sobre o bastão de maçaranduba, seguia atentamente o movimento labial da jovem, como se ouvisse alguma coisa ignorada. Quanto a mim, a minha atenção repartia-se entre o velho, a história e a menina, mas com parcialidade pela menina. Como eram agradáveis esses movimentos de suave intimidade e como duravam pouco. Era com o maior pesar que eu lobrigava ao longe, aproximando-se receosa a crioula, que vinha bondosamente avisar-me de que a senhora já estava acordada. Muitas vezes, ao chegar à casa paterna, sofria correção merecida pela desobediência e pelo desapego à Artinha. Mas não era pelo castigo que eu me recolhia triste e cabisbaixo ao quarto de dormir. Era porque no silêncio do aposento, apenas cortado pelo rangido das cordas da rede nas escápulas de madeira, parecia-me ter diante dos olhos o grupo encantador do velho e da menina, e ouvia a voz de Júlia, lendo as proclamações incendiárias dos rebeldes pernambucanos. Paulo e a filha viviam pobremente, concentrados e tranquilos naquela casinha pitoresca, cujos arredores floridos e desertos inspiravam uma doce melancolia.
Eram muito pobres para ter escravos. Ou não os queriam, e criados livres não encontrariam numa terra onde só o nome do velho do outro mundo causava horror e medo. Mas Júlia era excelente dona de casa. Era admirável de previdência, de asseio e de economia, e as únicas pessoas que tinham ingresso na humilde habitação, o padre vigário e eu, reconheciam essas virtudes caseiras, tão raras entre as mulheres do povo. Por uma singularidade, o vigário era entusiasta do pernambucano. Apesar dos conselhos e advertência dos amigos e dos murmúrios das velhas rabugentas, Padre João da Costa do Amaral, se chamava ele, frequentava a casa de Paulo da Rocha, passava largas horas a conversar com ele e levara mesmo a despreocupação da feitiçaria ao ponto de fazê-lo sacristão e sineiro da matriz, com grande escândalo das almas piedosas e reboliço do beatério. O hábito e a vara não lograram para Padre João da Costa a desculpa de tão estranha predileção, e os mais benévolos avançavam que se deixara enfeitiçar pelo danado pernambucano, e falavam em representar ao senhor bispo contra a situação anômala da paróquia. Mas, sem embargo dos falatórios, continuava Paulo da Rocha a ser o sineiro da matriz e a desempenhar os deveres do cargo com exatidão e escrúpulo, não dando ocasião às fáceis censuras dos desafetos. Ao amanhecer do dia, quando se abriam as portas uma a uma, e só se viu na rua raros tapuios sonolentos, caminhando pesadamente para o serviço, Paulo saía de casa e atravessava a vila em direção à igreja. Era ele que dava o sinal da missa matutina e preparava o templo. Enfiava depois a velha opa, pingada de cera amarela, e punha-se à espera do vigário, que não tardava em chegar, saudando os transuentes com um sorriso afável. Pouco a pouco se foram rarefazendo os devotos da missa da manhã, graças à presença do velho rebelde, mas Padre João não parecia dar o cavaco e continuava a oficiar regularmente, tendo muitas vezes o sacristão por único ouvinte. Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, dizia Padre João com seu sorriso amável e teimoso, mostrando os belos dentes de brilhante esmalte. Afinal, foi-se o povo de Vila Bela acostumando à presença de Paulo da Rocha, suportado como uma calamidade inevitável. Padre João da Costa era o beijinho dos vigários, alto, gordo, alentado, de cores sadias e de sorriso afável, de cabelos da cor da noite e de tez da cor do leite, de caráter bondoso e modos francos. O seu único defeito, diziam as beatas, era a inexplicável afeição que dedicava ao mulato excomungado. Alguma coisa se lhe havia de desculpar, enfim. Não que se resolvessem a assistir à missa da madrugada, mas, com o auxílio do tempo, o grande regularizador das situações embrulhadas, Paulo da Rocha foi se sentindo mais à larga naquela sociedade ferrenha, estúpida e despótica, a sociedade de 1832. O que mais contribuiu para um tal melhoramento na situação do velho do outro mundo foi a diversão feita no espírito público à primeira notícia da aproximação da cabanagem, que assolava o Pará e que ameaçava a comarca da Barra do Rio Negro, hoje província do Alto Amazonas, de que fazia parte a paróquia de Vila Bela. Capítulo 3. Muitos boatos contraditórios circulavam. O pânico era enorme.
Ora dizia-se que os cabanos vinham tomar de assalto a vila e queimar vivos os habitantes. Ora que haviam sido completamente batidos pelas tropas legais antes de descerem a Santarém. Não se falava senão na cabanagem, e o pobre velho rebelde de 1817 era esquecido pelos rebeldes do tempo. Todos os dias tapuios desertavam do serviço dos patrões e fugiam na alguma canoa furtada, descendo o rio para se ir encontrar com os brasileiros. Então, agora que escutamos o conto O Rebelde, é importante, em primeiro momento, a gente falar que essa narrativa ela tem como fio condutor a cabanagem. Então, quando a gente consegue fazer a leitura do texto de O Rebelde, a gente é levado a pensar na sociedade amazônica dos anos de 1800, que estava na época da cabanagem. Então, a gente consegue, somos levados a questionar os papéis de cada personagem, suas ações, seus posicionamentos favoráveis, ao contrário à revolução, suas condições sociais e econômicas. Então, ao nós fazemos essa leitura do texto do Inglês de Souza, nós praticamente voltamos aos acontecimentos da cabanagem, né? Então, a gente pode verificar que há no conto uma relação muito forte entre a literatura e a história. A literatura ela se mescla com a história e vice-versa, então vai criando uma versão sobre a Revolução Paraense. É uma temática de revolução e história. Então ela foi apontada por Paulo Maués Correia como uma das três temáticas presentes na literatura de Inglês de Souza e na literatura amazônica, né? Isso é muito interessante. E quando a gente percorre por essa leitura, né, a gente consegue se questionar, né, a respeito da versão do autor sobre a cabanagem. Quais vozes ganharam destaque ao longo do texto, esse ponto de vista da igreja, do português, do Estado, do cabano, que são defendidos pelos personagens. A gente consegue focar no discurso do narrador, dos personagens. E de junto eles conseguem formar uma nova versão da cabanagem. Então, acho que no momento que nós podemos fazer a leitura do conto, sempre atentando para o título do texto, para a organização da narrativa, para as vozes que se contrapõem, a questão dos portugueses versus brasileiros, os brancos versus tapuios, favorecidos menos versus desfavorecidos. Então há sempre um combate, por exemplo, Estado versus revoltosos. E tem também a questão da construção e desconstrução do vilão, né? E do herói da narrativa também. Então, é importante que a gente também nessa narrativa, a gente, além do foco narrativo, a gente também dê uma atenção para o enredo, o tempo, o espaço, os personagens, né? E quando a gente olha especificamente para o Rebelde, a gente percebe que o conto, o enredo, ele é composto de 4 partes: a exposição, a complicação, o clímax e o desfecho. Então, na exposição, o narrador apresenta o assunto que será contado. Ele apresenta o personagem Paulo Rocha, a amizade entre o narrador e o personagem Paulo, o espaço em que se desenrolará a ação, que é Vila Bela, né? Também ele especifica o tempo em que se passou, que é o ano de 1832.
E a complicação tem-se a ameaça de quebra de estrutura da organização da sociedade de Vila Bela. É um fato que vai se evidenciar com possibilidade de invasão dos cabanos. Em relação ao clímax, eu acho que o ponto mais alto da narrativa talvez esteja na concretização da ameaça de invasão cabana. Talvez não, é uma certeza. Porque nesse momento há um confronto real entre dominadores e os dominados. Então a estrutura de poder ela é alterada. Então o desfecho da narrativa há um encontro entre o narrador, que é o Luiz, o garoto, que acompanha toda a narrativa como uma criança, mas nesse ponto de desfecho de já é adulto, e Paulo da Rocha. Então, somente no desfecho é que o leitor vai saber o que aconteceu com o Paulo da Rocha, né? Que ele foi preso como dos cabanos. E é interessante a decisão que o Paulo da Rocha toma, né? Porque ele abre mão da filha dele para salvar a vida de Luiz. Então Luiz, com uma última ação, ele consegue a liberdade do amigo, né? Mas infelizmente Paulo morreu logo em seguida. Mas aqui eu deixo um questionamento. A partir da leitura do conto, você vai escutar o conto, mas eu recomendo que faça novamente a leitura e que se procure no conto o seguinte: quem é um rebelde? Então a gente tem que buscar o significado dessa palavra e encontrar realmente o verdadeiro rebelde nessa narrativa. Porque a gente pode imaginar o rebelde como alguém que luta contra mais autoridade daquele ambiente, então uma pessoa que se coloca contra a lei, fora da lei. Mas só que também a gente pode pensar o rebelde como alguém corajoso, né? O suficiente para se colocar contra a lei, para fazer uma revolução social, alguém de personalidade e que tem coragem de se posicionar. E nesse momento que a pessoa se posiciona, tem essa força, ela é contraposta como rebelde, e é bem mais prático, né? Então, finalizando aqui, para agradecer vocês que nos acompanharam até agora, recomendo que façam a leitura do conto. É muito interessante. Vocês vão refletir bastante, vão conhecer um pouco sobre aquela sociedade, sobre aquele contexto. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Aristides e Miller agradecem a sua atenção. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!